Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar continuidade às histórias do livro Por Onde Caminham os Anjos, da autora Joan Wester. Então, os anjos sempre estão dando soluções pra gente, né, que a gente não vê. Antes de gravar esse vídeo, eu estava tendo um problema aqui no equipamento, que eu não estava... tinha gravado 3 vezes e tive que, no final do vídeo, fui ver, tive que apagar. Então eu pedi ajuda ao anjo da guarda e ele me deu uma solução tão simples que eu fiquei até, nem vou contar aqui. Então é assim que acontece. Então em 1800, vamos direto à história. Em 1800, um grupo de freiras de um convento decidiu viajar para o Novo México. A gente está falando de 1800, hein, pessoal? Não tinha nada. E elas viajaram de barco e viajaram também de carroça. Então você imagina, né? Você já viu filme de faroeste? Então você imagina como é que era. E elas se reuniram e foram indo. E quando chegou lá, deve ter passado por muitas intempéries nesse caminho, elas tinham um objetivo de educar aquele povo, mostrar também o evangelho, claro. E elas demoraram lá na viagem alguns meses e chegaram nesse local, no Novo México. Então elas contavam com a barreira do idioma, né? Que elas não falavam espanhol, que era o idioma local. Elas tiveram que se adaptar a um novo clima. Elas tiveram que interagir com a população ali, né? Se interar com a população que falava espanhol. Uma parte eram americanos e a outra eram dos nativos, índios. Então elas pediram ali, fizeram um projeto, construíram um convento mais simples, porque o material era madeira. Então elas fizeram esse material, mas depois de um tempo cresceu tanto, que legal, né? Cresceu tanto que precisavam de um espaço maior. Só que elas já iam utilizar pedras, fazer um espaço com um segundo andar, onde teria o coro. Então elas começaram a montar um projeto, né? Tem aquele período de arrecadação de dinheiro, de recursos. E o que aconteceu? Fizeram, né? Isso é um bem resumo, né? Porque quando a gente conta história, a gente não conta tintim por tintim, né? Eu vou sugerir vocês a comprar esse livro. Então, eles começaram a construir, fizeram um projeto, já tinha um projeto, foram acompanhando, só que de forma inadvertida, eles esqueceram de fazer um acesso para o segundo andar, onde iria ficar o coro. Então a freira perguntou, como assim? E agora? E ninguém tinha solução, ninguém. Vieram outros marceneiros lá e falaram assim, dá para fazer a escada de dois braços, né? Dois corrimãos. Ela falou assim, não vai dar, é muito pequeno para a gente passar. E então ele já, né, triste, né, ela falou, não, as freiras sempre faziam isso, né, outras pessoas, elas estavam confiantes, e elas foram orar fazer vigília durante algum tempo. Então elas começaram a orar, e no final, quando apareceu uma pessoa, um homem, e ele olhou e falou assim, olha, eu tenho a solução. Então elas ficaram super felizes, né? Quem é esse visitante misterioso, né? A gente já sabe, né? Quem já pescou, já pescou. E aí o que acontece? Ele não pediu nada para elas, nada. Então ele fez uma escada a caracol. Ninguém tinha pensado nisso. Ele fez, só que ele não usou nenhum parafuso, ele não usou nenhum metal, só encaixe, a madeira e o encaixe. E ficou linda e ela está funcionando, em pleno funcionamento até hoje. Teve pequenos consertos, mas ficou muito bonita. E o que aconteceu? Todo mundo ficou abismado com aquela história e ela virou tipo um ponto turístico, né? As pessoas vão lá visitar. Inclusive, eu tô lembrando que eu já escutei essa história, já mostraram essa história. Alguém já deve ter feito algum vídeo sobre isso. E o que mais curioso é que ele usou a madeira que não era do local, não era da região. As pessoas notaram isso, essa madeira não é daqui. E aonde ele arrumou essa madeira? Então eles foram procurar nas lojas, né, nos locais que vendiam essa madeira. E o pessoal falou, não tem nenhum pedido para essa madeira. Então olha que milagre, né? Os milagres acontecem, né? Então, pessoal, os anjos são assim. Quando a gente está com um problema,
A gente fica agitado, a gente fica angustiado, a gente não dorme, a gente fica irritado, né? Uma agitação acaba causando agitação e transtorno para todo mundo que está perto da gente. Então, entre em oração, você vê, a maioria das histórias que eu conto aqui é sempre oração. Às vezes a pessoa acha que a oração não funciona, não é no seu tempo, esquece isso, não é você que manda em Deus, entendeu? Não é você que cuida do plano divino. É Deus, quando a gente quer fazer do nosso jeito, a maioria das vezes dá problema, a gente precisa de inspiração divina. Inspiração pede a Deus. Eu sempre, quando eu oro, eu falo assim, Deus, eu tenho esse plano aí, mas se eu tiver o plano para mim, realize o seu, tá? Tem que ser assim certinho, né? A gente tem que pedir. Então, diversas situações da nossa vida, em todos os campos de trabalho, campo sentimental, campo das dores que a gente carrega, às vezes de muito tempo, tudo tem solução. Não acredita que não tem solução nas coisas, tem. Cada um tem seu tempo. Então, não entre em desespero, né? Às vezes a gente fica um pouco desesperado, né? Como eu tava fazendo esse vídeo aqui, né? E deu problema. E, de repente, apareceu uma solução, né? Uma inspiração, falei assim, faz isso. E já resolvi a questão. E tão perto de mim que eu tava cego e não vi isso, né? Então, eu vou deixando essa linda história por aqui. E um grande abraço para vocês. Então, pessoal, dando continuidade às histórias, vou entrar já na segunda história. Então, um reverendo, ele foi para a Terra Santa, ele e a esposa dele. Então, chegando lá, né, uma maravilha, eles olharam, né, o sepulcro de Cristo. Então, é onde supostamente eles, isso daí é em Israel, tá, pessoal? Eles acreditam que ali foi o sepulcro de onde Jesus foi enterrado, né? E o que acontece? Esse pastor, esse reverendo, ele queria trazer essa ideia para a América, né? Por quê? Porque nem todo mundo tem dinheiro para fazer essa viagem, ainda mais na época que o reverendo foi para lá. Então ele queria fazer também esse lugar, uma imitação, né? Um lugar similar, com jardins, tudo do jeito que era em Israel. E o que aconteceu? Ele fez um grande projeto, né? Ele arrecadou financeiramente os recursos, de tudo aquilo, e foi fazendo. Então, só que com o tempo ficou bonito. Imagina, né? Você vai fazendo uma obra ali, os construtores ficando bonito, mas o pátio, o que aconteceu? Botaram cimento, ele deslizou. Então acabou estragando todo aquele projeto. Você imagina o desânimo daquilo. Então é igual às vezes, né? A gente faz um projeto na nossa cabeça, a gente tá indo tudo bem, daqui a pouco, puf, para tudo, né? Acaba com tudo aquilo, né? Às vezes a gente tem dificuldades e pior ainda, né? Pior ainda. Então você imagina a mentalidade do pastor naquela época. Ele deve ter ficado triste, mas ele não desistiu, não. Não desistiu, não. E aí o que aconteceu? Fizeram um novo projeto, teve que levantar novos recursos, desistir não era uma opção para ele. E aí eles fizeram uma nova obra, colocaram muito cimento para conter um novo deslizamento de terras e passaram um tempo, falaram assim, agora vai dar certo, tudo vai dar certo. Passou um tempo, eu estou encurtando, né, o tempo. Passou um tempo e deslizou tudo de novo. Ninguém ficou ferido não nesse pátio, que fazia parte, né, do ambiente daquela... Para as pessoas iam para lá, se sentiam no sepulcro de Cristo, porque era igualzinho, era uma réplica perfeita daquilo. Então o pastor também entrou em oração e, assim, passando alguns meses, né, apareceu um cara, só que o cara devia, pelo livro, né, tinha uns 150 quilos, era um cara enorme, né, pareceu o gigante dos filmes, né, o Gulliver. Quem lembra do Gulliver aí sabe, né, era o gigante. E o que aconteceu? Ele chegou, posso dar uma olhada aí? E ele estava de macacão, né, no livro fala que ele estava de macacão, parecia engenheiro de ferrovia. E ele chegou lá, olhou, falou assim, eu vou te ajudar.
Do nada ele apareceu assim, todo mundo falando, outros engenheiros indo lá e tudo. Ele falou assim, eu vou te ajudar. Sim, simples, simples. E o que aconteceu? Ele foi, ó, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Pode deixar que eu faço. E ele foi fazendo e sumiu. Exatamente quando a gente tem esses milagres, né? A pessoa, às vezes, pessoas que são verdadeiros anjos, a gente não sabe. E às vezes são anjos mesmo, pessoal. Eles somem, você não vai ver, não vai achar no Facebook, não vai achar no Instagram, não vai achar no TikTok, você não vai achar no YouTube. Essas pessoas, elas somem. Esses seres, né? Eles somem. E tem pessoas também muito boas nesse mundo que aparecem na nossa vida para engrandecer a gente, para ajudar a gente a sair de diversas situações ruins. E o que acontece, né? Mas para isso, né? Como aqui nas histórias, as pessoas sempre entram em oração para pedir auxílio e vem. E o que aconteceu? Ele sumiu, ninguém sabe, não cobrou nada. Quem hoje em dia não cobra nada, né? A pessoa foi, assim, muito misteriosa, né? Todo mundo, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Sumiu, não cobrou nada. Geralmente as pessoas aparecem para cobrar, né? Quem faz o serviço. Às vezes a pessoa sumiu. E ele fez um muro de arrimo. Quem trabalha em construção deve saber o que é isso. Eu particularmente não sei o que é, mas vou procurar na internet. Então, só que teve uma grande nevada. Alguém deve estar pensando assim, caiu de novo, né? Teve um desmoronamento de novo. Eu estava lendo a história, já estava um pouco apreensivo. Aí, o que aconteceu? Mas eu já sabia que ia dar certo. Já estou dando spoiler aqui. E aí choveu, né? Nevada, o pessoal tudo com medo. Essa é a prova, né? Vai cair pela terceira vez, será? E não caiu. Ou seja, passou pela prova e ficou um local lá que as pessoas visitam, elas ficam muito contentes, né? Quem não pode ir para Israel até hoje está lá. Então as pessoas gostaram e deu tudo certo. É isso, oração, confiar que tudo vai ser resolvido, tem o tempo de Deus. Então eu vou deixando essa mensagem aqui para vocês e até a próxima semana. Um grande abraço.